Boa noite a todos. O meu nome é Sabrina Pedrosa Lima e o título do meu trabalho é A exposição subaguda à piridoxigmina aumenta a recuperação da frequência cardíaca e o tônus parasimpático cardíaco em ratos. Bom, o sistema nervoso autônomo desempenha um papel importante no controle das funções cardiovasculares. A desregulação neuroendócrina, caracterizada por hiperatividade simpática e disfunção parasimpática, é um importante determinante de mortalidade e morbidade em pacientes com insuficiência cardíaca congestiva. A função autonômica cardíaca pode ser avaliada em tais pacientes com várias ferramentas, incluindo a resposta cronotrópica do coração ao estresse fisiológico e ao bloqueio farmacológico. A recuperação da frequência cardíaca após exercício submáximo tem utilidade clínica na predição da aptidão cardiovascular, prognóstico da doença e mortalidade na insuficiência cardíaca. Os inibidores da acetilcolinesterase, como a piridoxigmina, podem aumentar a atividade parasimpática, aumentando os níveis de acetilcolina no terminal do nervo colinérgico vagal que inerva o tecido cardíaco. Estudos anteriores demonstraram que o tratamento de curto prazo com piridoxigmina aumenta o tônus parasimpático e acelera a recuperação da frequência cardíaca em pacientes estáveis com IC e diminui a resposta cronotrópica ao exercício desses pacientes. Os objetivos do estudo foram desenvolver um modelo de exercício de roedor de recuperação da frequência cardíaca e usar esse modelo para testar a hipótese de que a administração subaguda de piridoxigmina encurta a recuperação da frequência cardíaca após exercício submáximo em ratos normais, aumentando o tônus parasimpático cardíaco. Bom, apesar da importância da recuperação da frequência cardíaca para seres humanos, para pacientes com insuficiência cardíaca, existem muito poucos estudos que apoiam a avaliação do tônus parasimpático em modelos de roedores com esse tipo de abordagem. Bom, vamos para os resultados. Ingestão de piridoxigmina e inibição in vivo e in vitro da atividade da colinesterase. Bom, nós temos aqui 4 gráficos que demonstram a atividade da colinesterase em ratos, controle e piridoxigmina. A colinesterase plasmática total no primeiro gráfico, a acetilcolinesterase plasmática no gráfico B, a butrilcolinesterase plasmática no C e a atividade da acetilcolinesterase eritrocitária no D. Né? O artigo fala que a piridoxigmina ela foi inicialmente diluída numa água de torneira, né? Dessa forma ela ficou estável, né? Tanto a temperatura ambiente como a 4 graus Celsius, né? Durante 8 dias, né? Durante o período experimental, eles colocaram 2 garrafas, uma contendo água doce e a outra com piridoxigmina, e eram substituídas a cada 3 dias. Não houve diferença significativa no ganho de peso corporal ou no consumo de água entre os dois grupos. E a ingestão de piridoxigmina foi mais ou menos estimada em 15 mais ou menos 1 miligrama quilo por dia no grupo que ingeriu a droga. Bom, nessa figura A, então, que representa a atividade total de colinesterase no plasma, a gente nota nitidamente que ela diminui a atividade no grupo piridoxigmina em relação aos ratinhos controle nos dias 7, 14 e 28. Já na figura B, que mostra a atividade da acetilcolinesterase no plasma, a gente também nota que a atividade foi reduzida de forma mais importante. Em compensação, no gráfico C, a gente vê que não houve redução significativa na atividade da butrilcolinesterase plasmática em qualquer momento após o uso da piridoxigmina, né? E semelhante ao gráfico B, a gente nota que no gráfico D, a atividade da acetilcolinesterase e eritrócitos também foi significativamente menor. E a gente entende, então, desses dados em vivo, que a acetilcolinesterase é muito mais sensível à inibição por piridoxigmina se a gente for comparar com a butrilcolinesterase. Bom, e in vitro, como é que isso acontece? Inibição in vitro da atividade da acetilcolinesterase nos glóbulos vermelhos, acetilcolinesterase e butrilcolinesterase no plasma pela piridoxigmina. A gente pode notar que nesse gráfico houve inibição importante da acetilcolinesterase tanto no plasma quanto nos eritrócitos e uma
e uma muito menos sensível inibição pela butilcolinesterase. Ou seja, a butilcolinesterase é muito menos sensível à inibição in vitro por piridoxigmina também. Bom, o que eles viram em relação aos resultados da frequência cardíaca? São dois gráficos mostrando para a gente o gráfico A mostra a frequência cardíaca basal e o gráfico B antes do exercício e a frequência cardíaca máxima, né? Na velocidade máxima de corrida de 20 metros por minuto. O que a gente pode perceber? Nesse primeiro gráfico, a gente percebe que a frequência basal foi muito semelhante entre os grupos, com P maior que 0,28. E no gráfico B, a gente vê que a frequência cardíaca máxima ou pico na velocidade, ou de pico, né, na velocidade máxima de corrida, no caso 20 metros por minuto, foi significativamente menor em ratos em ratos zeros de período, nos dias que se sucederam à administração da piridoxigmina em relação ao pré-tratamento. E o que eles viram na recuperação da frequência cardíaca? O grupo avaliou a recuperação da frequência cardíaca em 3 momentos, no primeiro minuto, no terceiro minuto e no quinto minuto. E o que eles puderam observar olhando para o gráfico A, que é a recuperação da frequência cardíaca no primeiro minuto, foi que em ratos que usaram piridoxigmina, a recuperação da frequência cardíaca foi significativamente maior do que no grupo controle. Já a recuperação da frequência cardíaca no terceiro minuto foi significativamente maior nos ratos que usaram pirido no dia 7, mas não nos dias 14 e 28. E olhando para o gráfico C, né, ou seja, na recuperação da frequência cardíaca no quinto minuto, também observamos que foi significativamente maior no grupo pirido no dia 7 do que nos outros 2 dias em relação ao grupo controle. Bom, e o tônus autonômico e frequência cardíaca intrínseca? Como se comportaram? Esse gráfico mostra a modulação do tônus autonômico representada pela alteração da frequência cardíaca após intervenção farmacológica nos grupos pirido e controle. O que a gente vê é que o tônus parasimpático foi aumentado nos ratos em uso de piridoxigmina, se comparados com os ratos do grupo controle, né? A gente nota isso através de uma resposta bradicárdica de basicamente redução de 17% na frequência cardíaca após a administração do propanolol. E não houve diferença no tônus simpático após a administração de atropina, né? Então, o que a gente vê é que a piridoxigmina aumentou o tônus parasimpático e não houve diferença após bloqueio farmacológico do tônus simpático. Muito bem. A recuperação da frequência cardíaca é a duração de tempo durante a qual a frequência desacelera após exercícios moderados e intensos. Ela é dependente da relação dinâmica entre os sistemas simpático e parasimpático, né? A gente tem que estudos em pacientes normais, com e sem esses bloqueadores autonômicos seletivos, eles nos mostraram que a retirada simpática contribuía de forma importante para a diminuição da frequência cardíaca logo após o exercício, enquanto o sistema parasimpático ele predominaria mais numa fase de recuperação. Porém, estudos recentes mostraram para a gente que a reativação parasimpática ela ocorre mais rapidamente do que a retirada simpática, desempenhando assim um papel importante na desaceleração precoce do coração na recuperação. Bom, o trabalho quis exatamente estudar e explorar melhor as contribuições dos sistemas simpático e parasimpático para a recuperação da frequência cardíaca após exercício de corrida forçada nos ratinhos. Para isso, eles precisaram, inicialmente, arranjar um protocolo, né? Arranjar um protocolo para
de exercício que se aplicasse. Bom, eles pegaram um protocolo que já existia desse trabalho aqui de CUPs e colaboradores e usando esse protocolo, eles conseguiram determinar que a administração subaguda de piridoxigmina acelera a recuperação da frequência cardíaca, porém a frequência cardíaca basal não diferiu significativamente entre os grupos de tratamento diferente do que a gente conhecia com estudos anteriores e como a gente já viu lá nos resultados. Bom, então, quais foram as questões na discussão do artigo? Esses contrastes ocorreriam por quê? Diferenças fisiológicas entre os ratos normais desse estudo em relação àqueles com insuficiência cardíaca induzida dos outros estudos, ou seja, a condição cronotrópica positiva, né, como consequência da retirada do sistema parasimpático e estimulação do sistema simpático na insuficiência cardíaca, né, enfim, portanto, maior efeito cronotrópico negativo induzido pela piridoxigmina que em ratos normais, como nesse artigo, e muito menor em relação aos ratos com insuficiência cardíaca. Bom, esse efeito de menor magnitude, junto com a variabilidade do dia a dia, também pode explicar porque a frequência cardíaca basal média não foi significativamente menor em ratos com pirido em relação ao controle. A ingestão relativamente menor de piridoxigmina por ratos desse estudo pode ser atribuída à maior ingestão de água pelos ratos jovens usados nos outros estudos, em comparação dos ratos velhos deste estudo. Bom, são essas as questões da discussão, né? Além disso, embora a ingestão média tenha sido menor, a inibição da acetilcolinesterase após 7 dias desse estudo foi bem alta, tá? Enfim, diferenças na inibição da acetilcolinesterase e butilcolinesterase após exposição em vivo e in vitro. Aqui tá incorreto. Bom, os autores, eles perceberam que a diferença na magnitude da inibição da acetilcolinesterase e butilcolinesterase após a exposição em vivo, né, e quiseram avaliar isso in vitro também, né? E tanto nos eritrócitos tanto no eritrócito quanto no plasma, a pirido foi um inibidor in vitro mais potente da acetilcolinesterase, se comparado com a butilcolinesterase, então confirmando o maior efeito inibitório da acetilcolinesterase do que da butilcolinesterase no plasma, como a gente também já viu nos resultados, né? Uma coisa importante também é a ligeira diferença de sensibilidade in vitro da acetilcolinesterase no plasma para pirido versus acetilcolinesterase em eritrócitos, né, que pode ser devida a diferenças no metabolismo da própria piridoxigmina no plasma versus frações nos eritrócitos. Enfim, a administração subaguda da piridoxigmina, ela aumentou, então, o tônus parasimpático, mas não teve efeito aparente no tônus simpático, como a gente já viu nos resultados. Mas, no entanto, em ambos os grupos de rato, com insuficiência cardíaca de outro estudo, né, o que acontecia? Ocorria aumento do tônus parasimpático e também diminuía a frequência cardíaca após o bloqueio do sistema nervoso simpático. Bom, o bloqueio farmacológico foi muito útil, então, para avaliar o tônus autonômico. E o que o artigo propôs? O artigo propôs esse tipo de bloqueio farmacológico para avaliação do tônus autonômico, que foi a frequência cardíaca intrínseca, menos a frequência cardíaca da atropina para determinar o tônus simpático e, em seguida, subtraindo esse valor da frequência cardíaca propanolol para estimar o tônus parasimpático. O achado mais importante em relação ao bloqueio farmacológico no estudo foi a confirmação de que o efeito parasimpático memético previsto da administração de piridoxigmina se correlacionou com a recuperação acelerada da frequência cardíaca em ratos, e, portanto, a modulação da recuperação da frequência cardíaca em ratos é potencialmente um modelo útil e com relevância para as medidas humanas comuns de tônus autonômico. Bom, vamos ao material e métodos do artigo. Otimização de métodos experimentais. Os dados preliminares foram coletados de 8 ratos dessa raça aqui, de 8 a 9 semanas de idade, com este peso, 275 a 300. O objetivo do estudo piloto era otimizar procedimentos cirúrgicos e de coleta de dados e estimar o número de animais necessários para testar a hipótese do estudo.
16 ratos, então, de 8 a 9 semanas de idade, foram adquiridos. Apenas um gênero foi selecionado a fim de evitar quaisquer diferenças potenciais relacionadas ao sexo nas respostas à administração de drogas. Os ratos foram alojados individualmente e mantidos em um ciclo claro-escuro de 12 horas. Os ratos tiveram acesso à água e ração padrão de laboratório para roedores. Todos os protocolos de experimentos com animais foram revisados e aprovados pelo Comitê de Uso e Cuidado Institucional de Animais da Universidade Estadual de Oklahoma. Bom, após uma semana de aclimatação, um dispositivo transmissor de radiotelemetria para pequenos animais foi implantado cirurgicamente sob anestesia geral com isoflurano. O protocolo cirúrgico seguido foi adaptado das recomendações do fabricante da unidade de radiotelemetria. Uma dose única de morfina foi administrada antes da cirurgia e meloxicam foi administrado a todos os ratos por 3 dias após a cirurgia e enrofloxacina por 5 dias após a cirurgia. Os ratos se recuperaram sem intercorrências. Bom, em relação ao protocolo de exercício e medição da frequência. Os dados, então, a gente já viu que foram coletados por telemetria, o que permite a coleta contínua de eletrocardiograma. Após a recuperação da cirurgia, cada rato individual foi treinado diariamente para correr na esteira durante um período de 3 dias. Após o período de treinamento, os ratos foram exercitados conforme descrito acima e os dados de frequência foram coletados por telemetria. Bom, para a coleta de dados, a esteira foi inclinada a uma inclinação de 10% e a velocidade da esteira foi aumentada em 5 metros por minuto a cada 3 minutos, até atingir a velocidade de 20 metros por minuto, que foi mantida por 6 minutos. A esteira, então, foi parada e os ratos deixados em repouso na esteira por 5 minutos. Após a recuperação da cirurgia, os ratos foram divididos aleatoriamente em grupos tratados com piridoxigmina e controle. O grupo pirido recebeu 0,14 mg por ml de piridoxigmina dissolvida na água de beber, enquanto os ratos controle receberam apenas água, ambos por 29 dias. A estabilidade da piridoxigmina em água foi confirmada por quantificação em série usando espectrometria de massa. A piridoxigmina em água foi estável em temperatura ambiente e fria por até 8 dias. Bom, a recuperação da frequência cardíaca foi determinada subtraindo-se a frequência cardíaca 1, 3 e 5 minutos após o exercício da frequência cardíaca máxima alcançada na velocidade de 20 metros por minuto. A recuperação em 1, 3 e 5 minutos após o término do exercício foi denominado, como a gente já viu nos gráficos, frequência 1, 3 e 5. Os dados de recuperação da frequência cardíaca foram coletados nos dias 0, pré-treinamento, 7, 14 e 28, após o início da administração de piridoxigmina. Bom, e a determinação farmacológica do tônus autonômico? O tônus autonômico ele foi avaliado em ratos conscientes e que se moviam livremente. No dia 27, a frequência cardíaca basal foi registrada por 10 minutos, sulfato de atropina foi injetado intraperitonealmente nessa dose para bloquear a entrada parasimpática para o coração. A frequência registrada 15 minutos após essa injeção de atropina foi definida como frequência atropina, ou seja, frequência em que as entradas colinérgicas foram bloqueadas. O propanolol foi então administrado e a frequência cardíaca foi novamente registrada 15 minutos depois e definida como frequência cardíaca intrínseca, ou seja, frequência com a inervação parasimpática e simpática bloqueada. Perfeito. O tônus simpático foi estimado usando frequência da atropina e a frequência cardíaca intrínseca. O tônus simpático ficou então foi determinado através dessa equação 1, que é igual a frequência da atropina menos a frequência cardíaca intrínseca vezes 100 sobre a frequência cardíaca intrínseca. Da mesma forma, no dia 29, após registrar a frequência cardíaca basal por 10 minutos, o propanolol foi administrado como descrito acima, e a frequência que foi registrada 15 minutos após a ingestão de propanolol foi denominada frequência cardíaca de propanolol e refletiu a atividade parasimpática e intrínseca do nódo sinoatrial. A atropina foi administrada na dose de 2 mg por quilo e a frequência registrada 15 minutos depois foi usada para determinação da frequência cardíaca intrínseca, ou seja, o tônus parasimpático foi calculado por meio da frequência de propanolol e da frequência cardíaca intrínseca.
conforme essa equação, ou seja, tônus parasimpático igual a frequência do propanolol menos a frequência cardíaca intrínseca vezes 100 sobre a frequência cardíaca intrínseca. Bom, análise estatística. A comparação da frequência cardíaca basal e da frequência cardíaca máxima foi realizada usando uma ANOVA de medidas repetidas de 2 vias pelo teste de Dunnett para comparações múltiplas. Da mesma forma, a recuperação da frequência cardíaca e a atividade da enzima colinesterase foram analisadas usando uma ANOVA de 2 vias de medidas repetidas, seguida por teste de SIDAC, para comparar entre os grupos de tratamento e do NE para comparar o dia 7, 14 e 28 com o dia 0 pré-tratamento, que é para comparações múltiplas. Para medidas que foram obtidas apenas uma vez, ou seja, tônus simpático, tônus parasimpático, frequência cardíaca intrínseca, ganho de peso, ingestão de água, um teste T de Student foi selecionado e o nível de evidência adotado inferior a 0,05. Os dados de inibição in vitro foram ajustados a uma curva não linear para calcular o intervalo de confiança usando ajuste de curva não linear da função de resposta de dose de inibidor. Os dados mostram que a hipótese de que a dosagem subaguda de piridoxigmina aumenta a recuperação da frequência cardíaca, aumentando o tônus parasimpático cardíaco em ratos. A recuperação da frequência cardíaca pós-exercício pode ser usada para avaliar o tônus autonômico e, portanto, pode servir como indicador da aptidão cardiovascular. O presente modelo de recuperação da frequência cardíaca utilizado após exercício submáximo, no caso 20 metros por minuto, deve ser adequado para estudos futuros em ratos com insuficiência cardíaca. Muito obrigada pela atenção de todos.